Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 15, verso 40. Título do capítulo: Instruções para seres humanos civilizados. Repitam, por favor. Atmanam Chet Vijaniyat Param Yanam Dhuta Ashaya Kim Ichan Kasya Va Heto Deham Pushnati Lampata Atmanam Ched Vijaniyat Param Jnana Dutashaya Kimicham Kasya Vahetor Deham Pushnati Lampata. Atmanam, a alma e a superalma, Chet, se, Vijaniyat, pode entender, Param, que são transcendentais, situadas além deste mundo material. Jnana, por intermédio do conhecimento. Dhuta Ashaya, alguém que limpou sua consciência. Kim, que, Ichan, desejando confortos materiais. Kasya, em prol de quem? Va, ou Reto, por que razão? Deham, o corpo material. Pushnati, ele mantém. Lampata, sendo ilegalmente apegado ao gozo dos sentidos. A tradução é a seguinte: a forma de corpo humano presta-se a que, com ele, compreenda-se o eu e o eu supremo, a suprema personalidade de Deus, ambos os quais são transcendentalmente situados. Se ambos podem ser entendidos por alguém que se purifica por intermédio do conhecimento avançado, por que razão ou em prol de quem uma pessoa tola e cobiçosa mantém o corpo para empregá-lo no gozo dos sentidos? Repitam, por favor. A forma de corpo humano presta-se a que, com ele, compreenda-se o eu e o eu supremo, a suprema personalidade de Deus, ambos os quais estão transcendentalmente situados. Se ambos podem ser entendidos por alguém que se purifica por intermédio do conhecimento avançado, por que razão ou em prol de quem uma pessoa tola e cobiçosa mantém o corpo para empregá-lo no gozo dos sentidos? Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Evidentemente, todas as pessoas neste mundo material estão interessadas em manter o corpo para empregá-lo no gozo dos sentidos. Porém, através do cultivo de conhecimento, deve-se aos poucos entender que o corpo não é o eu. Tanto a alma quanto a superalma são transcendentais ao mundo material. Isto é possível de ser entendido na forma de vida humana, em especial quando se aceita a sannyasa. Um sannyasi, ou aquele que entende o eu, deve ocupar-se em enaltecer o eu e em associar-se com o super-eu. Nosso movimento da consciência de Krishna propõe-se a fazer com que o ser vivo seja promovido de volta ao lar, de volta ao Supremo. Buscar tal elevação é o dever de todos aqueles que têm forma de vida humana. A menos que alguém execute este dever, que adianta ele manter o corpo? Notadamente, se um sannyasi que, além de manter o corpo por meios comuns, faz tudo para mantê-lo, chegando a comer carne e outras coisas asquerosas, ele de certo é um lampata, uma pessoa gananciosa, simplesmente ocupada em gozo dos sentidos. Todo sannyasi deve especificamente afastar-se dos impulsos da língua, estômago e órgãos genitais, que perturbam a pessoa enquanto ela não der conta de que o corpo é diferente da alma. Esse é um verso ainda
do capítulo Instruções para Seres Humanos Civilizados. E aqui está se referindo ao ashram dentro do sistema Varnashram, que definitivamente tem compromisso com o controle dos sentidos e o gozo dos sentidos de forma absoluta. Todos os outros ashrams, mesmo o ashram de Brahmachari, que também é de renúncia, e o de Vanaprastha, que também tem um excelente grau de renúncia, todos ainda têm alguma relação com o prazer, mas o ashram de sannyasi deve propor ao sannyasi que evite o gozo dos sentidos de maneira absoluta. Aqui, Prabhupada, no significado, se refere aos sannyasis que não são os sannyasis Vaishnavas como nós entendemos. Na nossa instituição, depois de 50 anos de experiência, nós temos um conceito a respeito do ashram de sannyasa e a respeito da vida de um sannyasi, e favorecemos aos devotos que cheguem até esta plataforma de sannyasi através de um processo que possa garantir a ele apego ao serviço devocional. Porque somente o apego ao serviço devocional pode dar foco a uma pessoa para que essa pessoa se desvie do gozo dos sentidos. Se não há um foco no serviço devocional a Krishna, se não há um foco no processo de autorrealização coletivo, não apenas individual, como normalmente o processo de Jnana Yoga propõe, então qualquer pessoa, incluindo os sannyasis, perderão o rumo e se desviarão para o gozo dos sentidos pela natureza egoísta da alma condicionada. A alma condicionada tem a tendência a se identificar completamente com o corpo, e o corpo tem as suas exigências. Essas exigências do corpo são muito fortes e induzem a mente e a inteligência a fazerem planos para a satisfação dos sentidos, para o gozo dos sentidos. Mas o sistema Varnashram vai por uma linha diferente. O sistema Varnashram aproveita essa tendência da alma condicionada a um corpo material e dá para a alma condicionada dentro do corpo uma meta para ela alcançar dentro do seu prazo de vida, ao longo da vida, para, no final da vida, voltar ao lar, voltar ao Supremo. Então, o sistema Varnashram é o sistema de descondicionamento material. Quando o indivíduo está no ashram de Brahmachari, ele cria uma relação com o Guru, ele cria uma relação com as escrituras, ele aprende que toda a sua vida deve depender de um atestado, de uma certificação do que os Shastras dizem. Ele aprende que a relação com o mestre espiritual é o foco principal para ele, porque esse mestre espiritual está conectado com a corrente de sucessão discipular Parampara. Então, ele experimenta a abstenção do gozo dos sentidos e, através dessa abstinência do gozo dos sentidos, ele se fortifica, aprende a lidar com o corpo material como um estudante mesmo, que está aprendendo as técnicas de alguma ciência. Então ele aprende, o Brahmachari aprende as técnicas da ciência da vida espiritual. Quando ele entra no ashram de Grihastha, ele pratica isso com a ajuda de alguém. O homem pratica com a ajuda da mulher, a mulher pratica com a ajuda do homem. Todo o conhecimento está disponível, tanto para homem quanto para mulher. O homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. Então, no ashram de Grihastha, eles fazem uma parceria para se conduzirem diante da vida sem perder o foco. O fundamental é não perder o foco.
E o foco é realizar um conhecimento teórico de que não somos o corpo material. Então, no Ashrama de Brahmachari, ele pega o respaldo das escrituras, ele pega o entusiasmo da relação com o Guru, ele pega a experiência pessoal de abster-se do gozo dos sentidos. No Ashrama de Grihastha, ele pede ajuda, cria um ambiente favorável, cria a Griha, a casa, onde ele vai constituir o lar para que favoreça todos os objetivos. Ele estabelece os limites de gozo dos sentidos e os limites de experiência com a natureza material, e ele conduz, o homem e a mulher, conduzem essa etapa da vida buscando o sucesso. Depois dessa etapa vem a etapa de Vanaprastha, quando homem e mulher já estão experientes nos limites da vida material e definem que devem se abster do gozo dos sentidos e focar na vida espiritual. E, de novo, eles se ajudam mutuamente. Homem e mulher se ajudam mutuamente. Até que chega o Ashrama de Sannyasa, que é o foco aqui, que é o tema aqui deste verso 40 do capítulo 15. Então, no Ashrama de Sannyasa, ele tem que estar pronto. Ele tem que estar pronto, pelo menos, com uma ideia na cabeça, que o gozo dos sentidos não lhe é mais permitido. O gozo dos sentidos não é permitido fora da consciência de Krishna, que ele deve utilizar o seu corpo como ferramenta de serviço devocional para a satisfação de Krishna. Essa é a compreensão mínima que uma pessoa deve ter ao chegar no Ashrama de Sannyasa. E assim ele foca nisso e atua como alma condicionada, ele foca nisso para alcançar a liberação do condicionamento material. Nesse ponto eu não estou falando da liberação como ela é proposta pelas escrituras, pelos shastras, mas da liberação do condicionamento material, que não deixa de ser o mesmo tipo de liberação, mas não dá o foco de que a liberação é a meta última da vida. A meta última da vida não é a liberação. A meta última da vida é alcançar Krishna Prema Bhakti, amor puro por Krishna. Então, o sannyasi tem o dever de organizar toda a sua vida para o serviço dos outros, sem nenhum tipo de egoísmo, nenhum tipo de egocentrismo, sempre centrado no serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus e no cuidado das pessoas. O sannyasi deve se sentir o servo de todos. E assim ele diferente do sannyasi que chega a comer carne, como Prabhupada aponta aqui, diferente desse outro tipo de sannyasi que interessado na posição material, o sannyasi que tem esse tipo de realização, de servir as pessoas, renuncia os seus privilégios em favor dos privilégios dos outros. E nessa experiência de renúncia, ele se situa corretamente no gozo dos sentidos, não explorando as pessoas e por aí vai. Então, assim, aqui, Prabhupada conclui dizendo que todo sannyasi deve especificamente afastar-se dos impulsos da língua, estômago e órgãos genitais. Ainda bem que é permitido comer pizza, né? Não sei se você estava em Nova Gokula com Jayapataka Maharaj, quando uma vez ele esteve lá e ele estava na sala do templo, fazendo um programa espiritual, e chegou a hora do jantar. E serviram para ele o jantar do lado de fora numa mesa, ele pediu licença, que ia sair, mas a mãe Yashoda Mai, que já tinha recebido ele várias vezes, sabia que ele gostava muito de pizza. Então ela fez uma pizza e todo mundo serviu o jantar de acordo com a dieta dele e colocaram na frente dele. E ela veio e colocou na frente dele o prato de pizza. Então o servo que estava com ele tirou um pedaço da pizza e deu para ele. E ele comeu um pedaço da pizza. Mas não tiraram o prato. Ficou toda a pizza no prato.
Então ele pediu outro pedaço. Aí o servo disse: não, a sua cota é essa de pizza. Já comeu a sua cota. Aí ele fez assim, apontou para lá, todo mundo olhou, ele foi lá e pegou a pizza. Pegou outro pedaço da pizza e comeu assim na mão, outro pedaço da pizza. Foi muito engraçado, eu estava ao lado dele, vi isso. E a mãe achou da mãe, ficou toda contente, porque ela tinha preparado a pizza para o prazer dele. Isso aí, podemos perguntar, e que tipo de gozo dos sentidos é esse? É a interação com os Vaishnavas no compartilhamento da praçada, da misericórdia de Krishna. É bem diferente de se dedicar ao gozo dos sentidos de maneira egocêntrica. A pessoa está centrada, aqui tem Krishna, aqui é Krishna e eu sei que eu vou dar prazer aos Vaishnavas, fazendo esse tipo de coisa. Então não é o prazer exclusivo da própria pessoa, mas o prazer da convivência, da associação com os devotos. Só para lembrar, assim, uma atividade, um passatempo de uma pessoa muito querida, que é mestre espiritual e que é uma figura única na nossa sociedade ISKCON. Não existe ninguém que possa ser comparado a ele em termos de conduta diante da relação com o corpo material. Parece realmente a encarnação do conceito de eu não sou este corpo. Parece a corporificação de alguém que entende o que o tema aqui está falando. Eu não sou o corpo, esse é o tema daqui, que deve se compreender que não é o corpo. E Jayapataka Maharaj demonstra isso com toda... Desde a juventude, quando ele decidiu mesmo engordar, né? Quando ele decidiu simplesmente não considerar a beleza, a estética e tudo mais, e simplesmente engordar para até mesmo ficar mais livre e transitar melhor dentro do ashram de sannyasi por todos os lugares que ele peregrinou e instruiu e entusiasmou os devotos. Então aqui o tema é esse, e o ashram de sannyasi é muito exigente para a alma condicionada. A pessoa deve chegar lá com uma estrutura filosófica assimilada, que é o estágio de Vijnana. A pessoa deve ter a compreensão mínima de que este corpo material deve ser usado a serviço de Krishna. Com essa compreensão, sem esta compreensão, ninguém deve entrar no ashram de sannyasi, porque ele certamente vai encontrar com obstáculos muito difíceis de serem ultrapassados. Com essa compreensão, os obstáculos se tornam um pouco mais fáceis, embora não exista neste mundo nada fácil no caminho do serviço devocional. Muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.